Introdução ao livro Mentes Perigosas. Havia um escorpião à beira do rio, incapaz de nadar, que pediu uma carona ao sapo para atravessar para outra margem. Desconfiado, o sapo respondeu que só o levaria se não fosse traído pelo escorpião, picado e envenenado. O escorpião insistiu, argumentando que ambos morreriam se não fossem juntos. Com promessas de segurança, o sapo concordou e levou o escorpião nas costas. No final da travessia, o escorpião cravou seu ferrão mortal no sapo e saltou ileso em terra firme. O sapo, atingido pelo veneno, afundava e, desesperado, perguntou o motivo de tamanha crueldade. O escorpião friamente respondeu que essa era sua natureza. Essa fábula ilustra a natureza das pessoas que serão analisadas neste livro, que trata sobre psicopatas. A ideia de escrever sobre psicopatas surgiu em meio a um momento violento, desumano e marcado por escândalos. Essa obra serve como um alerta para os desprevenidos sobre a ação destruidora desses indivíduos. Embora muitos imaginem psicopatas como pessoas com aparência óbvia de malvados, a realidade é que reconhecê-los não é tão fácil quanto se pensa. Eles são mestres em enganar e usar as pessoas para atingir seus objetivos, sem levantar suspeitas. Este livro discorre sobre pessoas frias, insensíveis, manipuladoras, perversas e transgressoras, sem consciência ou sentimentos de compaixão, culpa ou remorso. Os psicopatas podem ser encontrados em todos os setores sociais, disfarçados como pessoas comuns. Eles arruinam empresas, famílias, destroem sonhos e causam intrigas, mas a maioria deles não é assassina. Apesar disso, são charmosos, eloquentes, inteligentes e sedutores, o que os ajuda a passar despercebidos. Essas criaturas nocivas convivem diariamente conosco, transitam pelas ruas, frequentam as mesmas festas e podem ser chefes tiranos, políticos corruptos, religiosos falsos ou amigos aparentemente bondosos. A sociedade desconhece a extensão do problema, e muitos pacientes chegam arruinados por suas ações. Os psicopatas possuem diferentes graus de gravidade, mas todos deixam marcas de destruição por onde passam. Eles são conhecidos como sociopatas, personalidades antissociais, personalidades psicopáticas, entre outras denominações. A parte racional dos psicopatas é perfeita, mas seus sentimentos são deficientes, ausentes de afeto e profundidade emocional. Não pretendo oferecer ajuda terapêutica, mas informar o público em geral e expor parâmetros para avaliar a presença da psicopatia em nossa sociedade. Este livro contém histórias reais relatadas por vítimas de psicopatas, e meu objetivo é alertar e prevenir, além de promover uma cultura. Documentário Em Mentes Perigosas. Neste documentário, somos apresentados ao tema da psicopatia e suas diversas manifestações. Através de exemplos e histórias reais, podemos compreender melhor os comportamentos característicos desses indivíduos. O objetivo é informar e alertar o público sobre a presença silenciosa e destrutiva dos psicopatas em nossa sociedade. Ao contrário do estereótipo comumente associado aos psicopatas, reconhecê-los não é uma tarefa fácil. Eles são mestres em enganar e manipular, usando suas habilidades de forma convincente. Essas criaturas nocivas estão presentes em todos os setores sociais, disfarçadas como pessoas comuns. Podem ser chefes tiranos, políticos corruptos, religiosos falsos ou amigos aparentemente bondosos. É importante entender que a maioria dos psicopatas não é assassina, mas ainda assim causam grande destruição em suas vítimas. Arruinam empresas, famílias e destroem sonhos, sem qualquer remorso. Suas ações deixam marcas profundas e cruéis por onde passam. Os psicopatas possuem diferentes graus de gravidade, desde os mais leves até os moderados e severos. Embora existam várias denominações para descrever essas personalidades, como sociopatas e personalidades antissociais, neste documentário utilizaremos o termo psicopata. O conhecimento e a prevenção são essenciais para protegermos a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Através de relatos reais de vítimas de psicopatas, poderemos compreender melhor o perfil desses indivíduos e identificar sinais de alerta. A psicopatia é um fenômeno complexo que vai além das falhas em nossas organizações familiares, educacionais e sociais. Ao assistir a este documentário, será possível adentrar as mentes sombrias desses seres desprovidos de consciência e compreender suas motivações. É um convite a explorar esse tema intrigante e denso, que desafia a nossa compreensão da própria natureza humana. Prepare-se para conhecer histórias fascinantes e perturbadoras, que revelam a presença dos psicopatas ao nosso redor. Eles são habilidosos camaleões, capazes de manipular e enganar, deixando suas vítimas paralisadas por seu veneno.
A desinformação nos torna vulneráveis, mas com conhecimento e consciência, podemos nos proteger e evitar sermos fisgados por esses escorpiões disfarçados. A jornada começa no capítulo 1, intitulado Razão e Sensibilidade, num sentido chamado Consciência, onde uma palestra inesperada no anfiteatro do Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, desperta a curiosidade da autora. Nesse encontro intrigante, somos levados a refletir sobre o significado da consciência e sua importância na compreensão dos psicopatas. Prepare-se para explorar as profundezas dessas mentes sombrias, compreender suas estratégias de manipulação e aprender a identificar os sinais de alerta. Este documentário irá fornecer uma visão abrangente sobre a psicopatia, ajudando-nos a compreender melhor esses indivíduos e promovendo uma maior consciência em relação a essa realidade tão presente em nossa sociedade. Documentário Em Mentes Perigosas. Neste documentário, somos introduzidos ao tema da psicopatia e suas diferentes manifestações. Através de exemplos reais e histórias impactantes, podemos obter uma compreensão mais profunda dos comportamentos característicos dos psicopatas. O objetivo é informar e conscientizar o público sobre a presença silenciosa desses indivíduos perigosos em nossa sociedade. Contrariando o estereótipo comum, reconhecer um psicopata não é uma tarefa fácil. Eles são habilidosos em enganar e manipular, muitas vezes passando despercebidos. Essas figuras perigosas podem estar em qualquer lugar, disfarçadas como pessoas comuns. Eles podem ser chefes autoritários, políticos corruptos, religiosos falsos ou amigos aparentemente confiáveis. É importante compreender que a maioria dos psicopatas não é composta por assassinos, mas eles causam danos significativos em suas vítimas. Eles destroem vidas, arruinam relacionamentos e prejudicam sonhos, sem demonstrar qualquer remorso ou compaixão. Os psicopatas apresentam uma escala de gravidade, indo desde traços mais leves até níveis mais moderados e severos. Embora sejam denominados de diferentes maneiras, como sociopatas ou personalidades antissociais, neste documentário utilizaremos o termo psicopata. O conhecimento e a prevenção são essenciais para protegermos a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Através de relatos reais de vítimas de psicopatas, poderemos compreender melhor o perfil desses indivíduos e identificar sinais de alerta. A psicopatia é um fenômeno complexo que vai além das falhas em nossas organizações familiares, educacionais e sociais. Priorizam resultados imediatos, podem atrair psicopatas. Por outro lado, empresas com estruturas baseadas na confiança podem ser vulneráveis a psicopatas de colarinho branco. Ao contratar funcionários, é importante estar atento a currículos ostensivos, muitas mudanças de cargos em pouco tempo e realizar uma entrevista habilidosa para verificar a veracidade das informações. Os psicopatas utilizam suas ocupações profissionais como uma forma de conquistar poder e controle sobre as pessoas. Eles podem camuflar-se socialmente e ocupar cargos que lhes permitem agir de forma criminosa. Em setores como a política, banca, polícia e liderança de seitas religiosas, psicopatas podem abusar de seu poder em proveito próprio. A impunidade, a deficiência do sistema policial e a lentidão do sistema judicial contribuem para a perpetuação desses crimes. A presença de psicopatas também é observada em casos de pedofilia e abuso sexual contra crianças. Eles se camuflam em profissões que lhes dão acesso a potenciais vítimas. É importante estar consciente dessas questões e adotar medidas para identificar e combater a presença de psicopatas em ambientes profissionais. Acreditar nisso, declarou a psicopedagoga Maria Aparecida Casagrande à revista Veja. Quem poderia desconfiar que por trás do respeitado médico se escondia um monstro? Chip Kevi era um lobo em pele de cordeiro. No capítulo 7, foi manchete nos jornais. Ao iniciar este capítulo, é importante ressaltar que em momento algum afirmo que as pessoas aqui descritas são psicopatas de fato. Esclareço também que não tenho nenhum nível de convivência com elas, então pouco fiz alguma investigação diagnóstica específica que pudesse testar a psicopatia em suas personalidades. O que me interessa aqui são os acontecimentos e os atos que lhes são atribuídos, uma vez que sugerem proceder característico da psicopatia. Silvia Calabresa e Lima, como alguém é capaz de fazer isso? Goiânia, 17 de março de 2008. Uma denúncia anônima levou 2 investigadores de polícia até o apartamento da empresária de construção civil de 42 anos. Silvia foi presa em flagrante por maltratar e torturar uma menina de 12 anos que morava com ela havia mais ou menos 2 anos. A policial Jussara Assis encontrou a menina com os braços acorrentados a uma escada de ferro no apartamento da empresária, localizado no bairro Nobre da cidade de Goiânia. Uma mordaça de gás esparadrapo,
vários dedos das mãos quebrados, a maioria das unhas arrancadas, marcas de ferro quente pelo corpo e dentes quebrados a marteladas completavam um quadro de atrocidades. Objetos como correntes, cadeados e alicates serviam de instrumentos de tortura que ocorria de forma sistemática. A menina, visivelmente traumatizada, relatou à polícia: "Hoje, porque eu não sequei o banheiro dela, ela me acorrentou." Ela disse que nunca contou nada porque era ameaçada de morte pela empresária. Também foi presa a empregada Vanice Novaes, de 23 anos, acusada de participar dos horrores. Ela alegou que torturava a menina a mando da patroa. Num caderno, registrava o dia e a hora das agressões. Após a repercussão do caso, outras meninas, pelo menos 4, revelaram que também foram torturadas de forma muito parecida pela mesma empresária. Silvia, que é filha adotiva, ganhava a confiança dos pais de meninas pobres para depois adotá-las informalmente. Suas promessas eram de oferecer estudos para que as crianças tivessem as mesmas oportunidades que ela teve quando foi adotada. Além disso, alegava querer muito uma menina para cuidar, pois só tinha filhos homens. Instaladas na casa de Silvia, as meninas eram submetidas a atos de violência, trabalhos forçados, privações de comida e outros suplícios, como ingerir fezes de animais. A delegada Adriana Arcose, responsável pelo caso, declarou à revista Veja: "Ela é sádica, sente prazer em machucar meninas, em momento algum, demonstrou arrependimento pelo que fez." Na prisão, em uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, Silvia confessou: "Devo e vou confessar em juízo que fiz. Sabe qual é a? Eu era mandante, ela é executante", referindo-se à empregada doméstica. Essa é a história, não tem outra história. Quando perguntada por que agiu daquela maneira com a menina, a agressora respondeu: "Na minha cabeça, não achava que estava torturando. Na minha cabeça, eu achava que estava educando. Minha vida acabou, e eu sei que vou ficar aqui. Eu tenho noção disso, eu não sou louca." Um parente da agressora disse que, desde a infância, ela apresenta distúrbio de comportamento e um histórico de problemas. Silvia foi criada de orfanato em orfanato até ser adotada aos 12 anos de idade. Ainda precoce, já demonstrava ser uma criança com sérias alterações de comportamento. Aos 9 anos, foi expulsa de uma instituição porque estava atrapalhando a educação das outras meninas. Para o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Núcleo de Psiquiatria e Psicologia Forense da Universidade de São Paulo, USP, pessoas como Silvia costumam alegar que receberam maus tratos na infância, mas não é verdade. São pessoas de natureza deformada e não têm nenhum arrependimento. Fonte: em Revista Veja, edição 2053, edição de 23 de março de 2018, programa Fantástico da Rede Globo exibido em 23 de março de 2008. Kelly Samara Carvalho dos Santos: ela parecia tão nobre. Em 22 de agosto de 2007, uma jovem de 19 anos foi presa em São Paulo acusada de crimes de falsidade ideológica, estelionato e furtos. Bonita, magra, alta e bem vestida, conseguia cativar as pessoas por sua desenvoltura. Kelly Samara Carvalho dos Santos, que se apresentava como Kelly Tranquesi, também tinha lá suas artimanhas. Quando não conseguia convencer por meios legítimos, usava arrogância, fazia escândalos e destratava pessoas. Nascida em Amambai, Mato Grosso do Sul, onde foi criada pelos avós maternos, ela é conhecida em várias cidades da região pelos golpes que aplicou. Segundo as informações de uma ex-diretora do colégio onde ela estudou desde pequena, não respeitava, desobedecia aos professores, furtava objetos e ludibriava as pessoas. O Conselho Tutelar de Amambai acompanhou a jovem desde 2001, quando ela começou a aplicar golpes. Segundo o G1, portal de notícias da Globo, um escrivão de Ponta Porã disse: "Ela é um computador. Grava quem é, qual é o nome." Ele ainda revelou que a moça circulava entre pessoas influentes para escolher suas vítimas. Essa menina é uma artista, ela é muito inteligente, mas usa a inteligência para o crime. Em São Paulo, sem endereço fixo e hospedando-se em hotéis caros, frequentava lugares badalados, restaurantes e casas noturnas no bairro nobre da zona oeste da cidade, Os Jardins. Trajando roupas e joias de grife, a jovem alugava carros blindados de luxo com motoristas, dando a aparência de milionária. Kelly conquistava a confiança de amigas ricas, homens e pessoas idosas, furtando joias, dinheiro, cartões de crédito e talões de cheque, repassando-os para comerciantes da região.
com apenas 19 anos, mais experiente em aplicar golpes, já se passou por estudante de direito, medicina veterinária, empresária, dermatologista, fazendeira e até filha do presidente do Paraguai. Segundo a polícia, a jovem usava mais 4 nomes falsos. A polícia não sabe precisar quantas pessoas foram enganadas por Kelly, mas mais de 20 vítimas se pronunciaram somente em São Paulo, onde ela permaneceu por apenas 6 meses. A delegada Aline Martins Gonçalves, da 15ª DP, que cuidou do caso, disse ao programa Fantástico, por ser jovem e bonita, ela conseguia facilmente chegar aos homens. Aline também se mostrou impressionada com os golpes da falsa socialite, a gente vai puxando, e parece que a linha não acaba mais. Complementou para o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Núcleo de Psiquiatria e Psicologia Forense da Universidade de São Paulo, USP. Os estelionatários costumam ser pessoas astutas, com jogo de cintura e raciocínio. Conseguiu fugir enquanto aguardava o processo em liberdade. Nessa época, ela já tinha 2 condenações por furto. Alvino dos Santos, noivo de Rosa, ficou arrasado com o ocorrido, afirmando que nenhum monstro mataria um irmão e um sobrinho. Judelene Vieira Leite, cunhado da vítima, contou que certa vez Divina virou-se para um cobrador e disse: "O Rosa morreu, defunto não paga a conta." Sebastiana Gonçalves, mãe de Rosa, afirmou que Divina é uma psicopata. Quando localizada em São Paulo, Divina tentou escapar apresentando uma identidade falsa. No caso do assassinato de Daniela Pérez, Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram os responsáveis pelo crime. Daniela, uma jovem atriz talentosa, foi brutalmente assassinada em 28 de dezembro de 1992, após a gravação da novela De Corpo e Alma. Segundo a perícia, ela foi morta com 16 golpes de um instrumento perfurante no pescoço e no tórax. Guilherme de Pádua foi encontrado como principal suspeito, e em seu interrogatório, confessou o assassinato de Daniela. Durante o processo, várias versões foram apresentadas, tentando explicar a motivação do crime, mas a estratégia de defesa de Guilherme era desviar o foco das verdadeiras motivações. No final, ficou comprovado que o crime foi premeditado, e Guilherme e Paula foram condenados. A discussão sobre a idade penal ressurge ao abordarmos casos de crianças envolvidas em crimes. Exemplos de crianças que cometem atos violentos e sem piedade são frequentes, levantando questões sobre a responsabilidade penal desses jovens. Um crime chocante ocorreu em 1998, em Jonesboro, Arkansas, onde 2 menores, de 13 e 11 anos, realizaram um tiroteio na escola, resultando na morte de 5 pessoas. No Brasil, também presenciamos casos semelhantes, onde crianças envolvidas em atividades criminosas demonstram falta de remorso ou culpa. Diante dessas situações, surgem propostas de mudanças na legislação que trata dos menores infratores. Algumas medidas incluem a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o aumento do tempo máximo de internação para adolescentes que cometerem crimes graves e a reformulação das medidas socioeducativas. No entanto, a definição de uma idade penal mínima é um desafio complexo, já que o desenvolvimento psíquico e o discernimento entre certo e errado variam de pessoa para pessoa. Diversos países adotam diferentes idades mínimas para a responsabilidade criminal, e até mesmo a ONU sugere que a maioridade penal se inicie entre 7 e 18 anos. A necessidade de estabelecer uma idade penal mínima baseia-se na ideia de que crianças não possuem pleno discernimento e controle sobre suas ações. Porém, também é consenso que adultos saudáveis devem ser responsabilizados por seus crimes. A dificuldade está em encontrar o equilíbrio entre a falta de discernimento das crianças e a responsabilidade dos adultos. O Brasil estabelece a maioridade penal aos 18 anos, mas jovens infratores entre 12 e 17 anos recebem medidas socioeducativas. Crianças até 12 anos são inimputáveis. Essa definição se baseia no fato de que o amadurecimento e desenvolvimento ocorrem em momentos distintos para cada indivíduo. Em suma, a discussão sobre a idade penal é complexa e envolve uma série de questões legais, científicas e ideológicas. Encontrar uma idade mínima que seja justa e efetiva para responsabilizar os jovens por seus atos é um desafio contínuo. Algumas pesquisas sugerem que a psicopatia pode ser identificada em indivíduos menores de 18 anos. Isso levanta questões sobre a responsabilidade penal desses jovens. Alguns argumentam que, independentemente da idade, indivíduos com comportamento psicopático devem ser responsabilizados como adultos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA, estabelece medidas socioeducativas para jovens infratores, com um tempo máximo de internação de 3 anos. No entanto, essa abordagem tem sido criticada, pois permite a liberdade precoce e a reincidência.
criminal. Casos como o de Rogério da Silva Ribeiro, que cometeu um crime grave antes de completar 18 anos e foi solto após um período de internação, ilustram as falhas desse sistema. Reduzir a maioridade penal não é necessariamente a solução para a violência juvenil. É importante avaliar a personalidade do infrator, sua compreensão dos atos, seus sentimentos e a gravidade do crime cometido. Cada caso deve ser tratado de forma individualizada, permitindo distinguir entre jovens que podem ser reeducados daqueles que são refratários a qualquer medida socioeducativa e devem ser punidos como adultos. No entanto, encontrar um critério rígido e padronizado para determinar a idade penal mínima é um desafio. A definição adequada deve envolver discussões que abrangem diversas áreas do conhecimento e a participação de toda a sociedade. É fundamental considerar a capacidade de discernimento do infrator e a necessidade de proteger a sociedade contra indivíduos perigosos. A capacidade humana de distinguir o certo do errado é uma qualidade nobre, e é importante valorizá-la em nosso sistema legal. Precisamos encontrar soluções que equilibrem a responsabilização dos jovens infratores com a oportunidade de reeducação, de modo a evitar a impunidade e garantir a segurança da sociedade. As convenções sociais e o senso de justiça têm uma base biológica, que pode ser observada em diferentes espécies, incluindo os humanos. Estudos mostram que a capacidade de distinguir o certo do errado está presente em nossa genética e é parte da seleção natural. Além disso, pesquisas com primatas revelam comportamentos altruístas e solidários, indicando que a empatia e a compaixão também estão presentes em outras formas de vida. Teorias como a da mente do cérebro social explicam a capacidade humana de se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções. Através da ressonância magnética funcional, os cientistas têm obtido informações detalhadas sobre as estruturas cerebrais envolvidas no comportamento social. Isso tem ajudado a responder perguntas sobre a origem e o funcionamento dos comportamentos generosos e solidários. O cérebro social é responsável por nossas interações sociais e nos permite perceber e compartilhar as emoções dos outros. Estudos com casais mostram que somos capazes de sentir empatia pela dor do parceiro, demonstrando a conexão entre nossos cérebros e a capacidade de entender e se relacionar emocionalmente com os outros. Essas descobertas revelam que a moralidade e a justiça não são apenas construções sociais, mas têm raízes biológicas profundas. A compreensão desses mecanismos pode nos ajudar a promover comportamentos mais solidários e construir uma sociedade mais justa. Voluntários foram avisados sobre a ativação de circuitos cerebrais relacionados ao medo e à ansiedade, o que causava antecipação da sensação dolorosa. Na segunda parte do experimento, os voluntários foram informados de que suas parceiras receberiam uma descarga dolorosa. Surpreendentemente, mesmo sabendo que eles próprios não sentiriam dor, os voluntários passaram a ativar as mesmas áreas cerebrais ao serem avisados sobre o sofrimento de suas parceiras. Isso sugere a existência de uma conexão neural cérebro-cérebro capaz de promover alterações no funcionamento cerebral e reações fisiológicas nas pessoas com as quais interagimos. Alguns animais também apresentam um nível de conexão mental, conseguindo sincronizar-se até certo ponto com os sentimentos alheios e compreender suas intenções. No entanto, nenhum ser tem um sistema cerebral tão aprimorado quanto o ser humano. Os cientistas acreditam que é através dessa conexão cerebral estabelecida nos relacionamentos interpessoais que a moralidade inata e a empatia se desenvolvem. O senso de justiça e compaixão são instrumentos poderosos para o desenvolvimento de relações amigáveis e saudáveis. A cultura na qual estamos inseridos também nos influencia em diversos aspectos de nossa personalidade, incluindo nossa capacidade de solidariedade e compaixão. No entanto, é importante distinguir a capacidade de discernir o certo do errado da capacidade de agir de acordo com esses princípios. Embora possamos ter um senso moral, também somos dotados de inteligência para análise estratégica. Infelizmente, às vezes usamos nossa capacidade racional para contornar a moralidade e tirar proveito de certas situações. As guerras são exemplos cruéis dessa habilidade humana de driblar e ignorar o senso moral. Para justificar a luta entre grupos, é necessário uma causa aparentemente justa ou moralmente correta. A manipulação moral acaba despertando os instintos relacionados à luta pela sobrevivência, criando um cenário propício para guerras politicamente corretas e moralmente maquiadas. No entanto, todas as guerras são injustificáveis, e o que ocorre de fato é a manipulação moral por uma pequena minoria ao longo da história. Esses exemplos mostram como a moralidade e a cultura têm um papel fundamental em nossas interações sociais e no desenvolvimento de uma nova cultura baseada na solidariedade e no sucesso coletivo.
precisamos repensar nossos conceitos e valores para garantir nossa própria sobrevivência como espécie, levando em consideração nossa natureza social e nossa capacidade de distinguir o certo do errado. Nossa cultura influencia diretamente nossos valores morais e estabelece parâmetros para o status social. Atualmente, vivemos em uma cultura que valoriza mais a riqueza, a aparência e o sucesso individual do que o conhecimento e a retidão de caráter. Existe uma pressão para exibir e ostentar nossos bens, levando muitos a buscarem caminhos rápidos para alcançar um status social elevado. Essa cultura privilegia o indivíduo em detrimento da humanidade como um todo, comprometendo nosso futuro como espécie. A existência de um senso moral está ligada à nossa capacidade de manifestar afeto em relação às pessoas e coisas ao nosso redor. No entanto, há casos em que indivíduos apresentam uma desconexão dos circuitos cerebrais relacionados à emoção, como os psicopatas. Eles são incapazes de sentir emoções, o que explica seu comportamento perturbador. Embora seja difícil entender como uma mente pode funcionar sem emoção, a emoção e a razão são funções complexas produzidas pelo cérebro humano. As emoções negativas, como o medo e a raiva, desempenham um papel importante em nosso comportamento, tanto em humanos quanto em animais. No entanto, nos seres humanos, as emoções são moduladas pela razão. O sistema límbico, composto por estruturas corticais e subcorticais, é responsável por nossas emoções, enquanto a razão envolve diversas operações mentais, como raciocínio, planejamento e solução de problemas. Uma das principais estruturas do sistema límbico é a amígdala, que funciona como um botão de disparo para todas as emoções. A razão e a emoção trabalham juntas para moldar nossos comportamentos tipicamente humanos. No entanto, é importante destacar que a tomada de decisões morais também envolve outras regiões do cérebro. Em resumo, nossa cultura influencia nossos valores morais, mas precisamos repensar nossos conceitos e criar uma nova cultura baseada na solidariedade e no sucesso coletivo. A compreensão das complexas interações entre emoção e razão nos ajuda a entender nossa capacidade de tomar decisões morais, mas também nos lembra da importância de manifestar afeto e empatia em relação aos outros. Os psicopatas sempre existiram ao longo da história da humanidade, e a origem desse transtorno é complexa. Os pais que lidam com filhos psicopatas enfrentam desafios significativos ao tentar entender e controlar o comportamento transgressor de seus filhos. É importante não ser cúmplice de um psicopata e não negociar com o mal, evitando encobrir seu verdadeiro caráter. A psicopatia é um transtorno difícil de ser detectado e aceito, e muitas vezes os familiares e amigos não entendem por que alguém está evitando um indivíduo em particular. É essencial buscar ajuda profissional e se manter firme ao evitar essa pessoa. Os danos causados pela presença de um psicopata na vida de alguém podem ser devastadores em diversos aspectos, e é recomendado buscar apoio médico, psicológico e jurídico. Valorizar nossa capacidade de ser consciente é fundamental. Nossa consciência nos permite amar a vida, o planeta e a humanidade. O desenvolvimento da consciência nos leva a experiências transformadoras, mudando nossa forma de ver, viver, sentir e nos relacionar com o mundo. Aperfeiçoar nossa consciência aumenta nossa capacidade de amar e nos permite praticar o amor incondicional. Em resumo, a psicopatia sempre existiu e os pais que lidam com filhos psicopatas enfrentam desafios significativos. É importante não ser cúmplice de um psicopata e buscar ajuda profissional. Valorizar nossa capacidade de ser consciente nos permite amar e praticar o amor incondicional. A psicopatia sempre existiu ao longo da história da humanidade. A presença desse transtorno em diferentes sociedades reforça sua ligação com fatores biológicos, mas também indica a influência dos aspectos culturais. Na sociedade ocidental, temos observado um aumento alarmante de comportamentos psicopáticos nas últimas décadas. A cultura moderna é fundamentada em 3 princípios: em individualismo, relativismo e instrumentalismo. O individualismo coloca a busca pela felicidade pessoal como prioridade, enquanto o relativismo defende que todas as escolhas são igualmente válidas. Já o instrumentalismo vê o valor das pessoas e coisas apenas como utilidade para nós. Esses princípios têm contribuído para promover uma cultura favorável ao comportamento psicopático. A cultura moderna enfatiza o desenvolvimento econômico e o bem-estar material, levando à erosão dos laços afetivos e virtudes como honestidade e responsabilidade. Estamos cada vez mais isolados e menos comprometidos com os outros. O estilo de vida psicopático encontra espaço nessa sociedade, que valoriza o individualismo e a satisfação pessoal acima de tudo. Na ficção, os psicopatas têm ganhado destaque, e muitas vezes nos identificamos e torcemos por eles.
Os vilões sedutores e cruéis se tornaram os protagonistas, enquanto os heróis éticos são vistos com pena e intolerância. Se não tomarmos cuidado, podemos adotar o comportamento psicopático como um estilo de vida ou como um comportamento adaptativo. É hora de refletir coletiva e individualmente sobre nossa contribuição para essa cultura psicopática. Precisamos combater as ações psicopáticas em todas as suas manifestações e rever nossa tolerância às pequenas transgressões do dia a dia. A corrupção também precisa ser enfrentada de forma efetiva. É essencial unir forças para promover uma cultura baseada em valores éticos e humanos. A psicopatia sempre existiu ao longo da história da humanidade. A presença desse transtorno em diferentes sociedades reforça sua ligação com fatores biológicos, mas também indica a influência dos aspectos culturais. Na sociedade ocidental, temos observado um aumento alarmante de comportamentos psicopáticos nas últimas décadas. A cultura moderna é fundamentada em 3 princípios: individualismo, relativismo e instrumentalismo. O individualismo coloca a busca pela felicidade pessoal como prioridade, enquanto o relativismo defende que todas as escolhas são igualmente válidas. Já o instrumentalismo vê o valor das pessoas e coisas apenas como utilidade para nós. Esses princípios têm contribuído para promover uma cultura favorável ao comportamento psicopático. A cultura moderna enfatiza o desenvolvimento econômico e o bem-estar material, levando à erosão dos laços afetivos e virtudes como honestidade e responsabilidade. Estamos cada vez mais isolados e menos comprometidos com os outros. O estilo de vida psicopático encontra espaço nessa sociedade, que valoriza o individualismo e a satisfação pessoal acima de tudo. Na ficção, os psicopatas têm ganhado destaque, e muitas vezes nos identificamos e torcemos por eles. Os vilões sedutores e cruéis se tornaram os protagonistas, enquanto os heróis éticos são vistos com pena e intolerância. Se não tomarmos cuidado, podemos adotar o comportamento psicopático como um estilo de vida ou como um comportamento adaptativo. É hora de refletir coletiva e individualmente sobre nossa contribuição para essa cultura psicopática. Precisamos combater as ações psicopáticas em todas as suas manifestações e rever nossa tolerância às pequenas transgressões do dia a dia. A corrupção também precisa ser enfrentada de forma efetiva. É essencial unir forças para promover uma cultura baseada em valores éticos e humanos. No início da história, somos apresentados ao ex-policial aposentado Frank P. Brazers, um herói que dedicou 33 anos de sua vida à carreira policial em Chicago. Em seguida, conhecemos Robert Kihrazer, um ex-detetive de homicídios e especialista em crimes sexuais e desativação de bombas. Robert trabalhava como coordenador de Sacramento na unidade de ciências comportamentais do FBI, onde compartilhava seu conhecimento sobre crimes sexuais com a polícia local. Em uma noite de janeiro de 1978, a confiança que a polícia tinha nele se mostrou útil quando ocorreu um assassinato brutal em um pequeno departamento ao norte de Sacramento. David Vale, um motorista de caminhão de lavanderia, voltou para casa e encontrou sua esposa grávida morta com o abdômen cortado. O primeiro policial a chegar ao local também ficou chocado com a cena horrível. O FBI foi chamado para auxiliar na investigação, e neste ponto, minha história como agente do FBI começa. Eu estava intrigado com o caso, pois parecia ser uma oportunidade perfeita para aplicar técnicas de perfil psicológico e capturar o assassino. Normalmente, esses casos levam tempo para serem resolvidos, mas eu estava determinado a agir rapidamente. O crime havia sido noticiado nos jornais, mas alguns detalhes foram mantidos em segredo para evitar pânico na população. A principal ferida da vítima era um corte aberto no peito, com partes dos intestinos e órgãos internos expostos e cortados. Também havia feridas no seio esquerdo e fezes de animais foram encontradas na boca da vítima. Esses detalhes horríveis indicavam um alto nível de violência e apontavam um perigo iminente de um novo ataque. Com base nessas informações, o detetive Royce e eu começamos a trabalhar no perfil do provável assassino. O perfil criminal é uma técnica que nos permite deduzir características de um criminoso desconhecido com base em uma análise minuciosa da cena do crime e outras evidências. A missão exigia cautela, planejamento estratégico e trabalho em equipe. A supervisão e a coordenação eram essenciais para garantir o sucesso da operação e a segurança de nossos agentes infiltrados. Nossos esforços resultaram no desmantelamento dessa rede de narcóticos, levando à prisão de vários membros-chave e à apreensão de uma quantidade significativa de drogas. Essa experiência reforçou minha crença de que uma abordagem conjunta entre as agências de aplicação da lei, incluindo o militar, pode ser altamente eficaz no combate ao crime organizado e na proteção da segurança pública.
Uma vez iniciado o treinamento, talvez não fosse o lugar certo para mim. Naquele momento, o fantasma parecia surpreso com minha resposta e recuou um pouco. Ele disse que eu era uma pessoa interessante e que gostava de pessoas com personalidade forte. Após uma breve pausa, o fantasma sorriu e me disse que eu havia passado no meu primeiro teste no FBI em a habilidade de permanecer firme e argumentar minha posição. Em seguida, ele me conduziu à sala de aula onde a aula já havia sido retomada. Durante os meses seguintes, passei por um rigoroso treinamento no FBI, aprendendo sobre investigação criminal, técnicas de interrogatório, análise de evidências e muitos outros aspectos do trabalho de um agente especial. Foi uma experiência desafiadora, mas também empolgante e recompensadora. Após concluir o treinamento, fui designado para o escritório do FBI em Chicago, onde comecei a trabalhar em casos reais. Trabalhei em uma variedade de investigações, desde crimes financeiros até extorsão e casos de corrupção. Cada caso era único e apresentava seus próprios desafios, mas eu estava determinado a fazer a diferença e contribuir para a segurança e justiça da sociedade. Minha carreira no FBI me deu a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais dedicados e talentosos, e também me permitiu testemunhar em primeira mão a importância do trabalho em equipe e da colaboração entre as agências de aplicação da lei. Ao longo dos anos, participei de várias operações bem-sucedidas que resultaram na prisão de criminosos perigosos e no desmantelamento de organizações criminosas. Embora tenha havido momentos de perigo e tensão, também houve momentos de satisfação pessoal e realização. O trabalho no FBI me ensinou a importância da perseverança, ética e comprometimento com a justiça. Tem sido uma carreira desafiadora e recompensadora, e me orgulho de ter servido ao meu país nessa capacidade. Ao olhar para trás, lembro-me daqueles primeiros dias turbulentos no FBI e do encontro com o fantasma, que eventualmente se tornou um mentor e amigo ao longo dos anos. Essa experiência me ensinou a importância de ser resiliente, defender meus princípios e nunca desistir, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Embora muitos não valorizassem essas associações, eu continuei a buscar meus interesses e até mesmo pagava minhas próprias taxas de associação. No entanto, ocasionalmente o FBI reembolsava minhas despesas ao participar de conferências profissionais. O Bureau já sabia, mas eu tinha uma visão diferente. Sentia que havia muito a aprender e que especialistas fora da lei poderiam nos ensinar coisas novas. Participar de conferências profissionais ampliou minhas perspectivas e horizontes. Fui convidado a compartilhar meu trabalho com pessoas que não eram policiais, como psiquiatras, psicólogos e profissionais de saúde mental envolvidos no cuidado de vítimas de crimes violentos. Isso me impulsionou a ir além e realizar pesquisas para as quais eu estava em uma posição privilegiada. Durante minhas viagens pelo país para dar palestras em escolas de polícia, comecei a visitar departamentos de polícia locais e solicitar cópias de arquivos sobre criminosos violentos, como assassinos, estupradores e abusadores de crianças. As agências policiais foram muito cooperativas e compartilharam informações, reconhecendo nossa necessidade de compreensão nessa área. Nesse processo, deparei-me com uma citação de Nietzsche que me marcou: "Aquele que luta contra monstros deve cuidar para que, no processo, ele não se torne um." Essa frase servia como um lembrete constante enquanto me aprofundava nas profundezas da criminalidade humana. Com o tempo, acumulei mais informações sobre criminosos violentos do que estava disponível para a mídia ou mesmo para a polícia local. Talvez porque poucas pessoas estivessem procurando por esse tipo de informação. Enquanto outros pesquisadores encontravam dificuldades para ter acesso aos arquivos policiais, minha posição no FBI me permitia acessar essas informações com facilidade. Em meu escritório e em casa, analisava minuciosamente esses materiais, obtendo insights e começando a vislumbrar as possibilidades de pesquisas mais aprofundadas para obter uma compreensão maior dos criminosos violentos. Em certo momento, decidi que era crucial falar diretamente com os assassinos sobre suas motivações e detalhes de seus crimes. Discuti essa ideia com John Vinderman e decidimos seguir em frente. Queríamos aprender mais sobre os fatores ambientais, antecedentes e infância que levaram esses assassinos a cometerem tais crimes. Também procuramos detalhes sobre os crimes em si, como o que aconteceu durante o ataque e imediatamente após o assassinato, além da escolha do local para o descarte dos corpos. Para obter informações suficientes, entrevistamos vários assassinos condenados. Foi uma oportunidade sem precedentes, pois entrevistar assassinos dessa forma nunca havia sido feito antes. Nossa primeira série de entrevistas incluiu Charles Manson, Tex Watson, Luan Corona, Herbert Mullin, John Frazee e Edmund Kemper, alguns dos assassinos mais perigosos e notórios dos Estados Unidos.
Essas entrevistas foram um avanço significativo. A sala em que realizamos as entrevistas não era tão íntima como eu gostaria, mas conseguimos estabelecer contato com os assassinos. Em minha primeira entrevista, encontrei um indivíduo com olhos selvagens, apreensivos e desconfiados. Ele se recusou a apertar as mãos porque acreditava que estávamos associados a um serviço secreto que frequentemente fazia entrevistas com assassinos. No entanto, explicamos nossos propósitos e a natureza das entrevistas, deixando claro que éramos agentes do FBI em busca de compreensão e conhecimento. Essas entrevistas abriram um novo caminho de pesquisa e nos forneceram informações valiosas sobre os motivos, comportamentos e escolhas dos criminosos violentos. Além disso, buscamos explorar aspectos como envolvimento com materiais pornográficos e se os assassinos retornavam aos locais de seus crimes. Afinal, queríamos compilar listas úteis e aprofundar nossa compreensão desse tipo de crime. À medida que continuávamos nessa jornada, eu era constantemente lembrado da citação de Grace Hopper, uma almirante especialista em computação, que enfatizava a importância de neutralizar a burocracia em busca de algo inovador. Seguindo esse princípio, decidi avançar com o meu projeto de entrevistar assassinos sem pedir permissão prévia. Embora não tivesse supervisão direta nesse assunto, eu acreditava que era melhor pedir perdão depois, se necessário. Essas entrevistas representaram um avanço significativo na compreensão dos assassinos violentos e abriram portas para pesquisas mais aprofundadas. A oportunidade de obter insights diretamente desses indivíduos foi única, e meu trabalho de coletar informações e analisá-las me permitiu obter novas perspectivas e conhecimentos. A missão exigia cautela, planejamento estratégico e trabalho em equipe. A supervisão e a coordenação eram essenciais para garantir o sucesso da operação e a segurança de nossos agentes infiltrados. Nossos esforços resultaram no desmantelamento dessa rede de narcóticos, levando à prisão de vários membros-chave e à apreensão de uma quantidade significativa de drogas. Essa experiência reforçou minha crença de que uma abordagem conjunta entre as agências de aplicação da lei, incluindo o militar, pode ser altamente eficaz no combate ao crime organizado e na proteção da segurança pública. Uma vez iniciado o treinamento, talvez não fosse o lugar certo para mim. Naquele momento, o fantasma parecia surpreso com minha resposta e recuou um pouco. Ele disse que eu era uma pessoa interessante e que gostava de pessoas com personalidade forte. Após uma breve pausa, o fantasma sorriu e me disse que eu havia passado no meu primeiro teste no FBI e a habilidade de permanecer firme e argumentar minha posição. Em seguida, ele me conduziu à sala de aula onde a aula já havia sido retomada. Durante os meses seguintes, passei por um rigoroso treinamento no FBI, aprendendo sobre investigação criminal, técnicas de interrogatório, análise de evidências e muitos outros aspectos do trabalho de um agente especial. Foi uma experiência desafiadora, mas também empolgante e recompensadora. Após concluir o treinamento, fui designado para o escritório do FBI em Chicago, onde comecei a trabalhar em casos reais. Trabalhei em uma variedade de investigações, desde crimes financeiros até extorsão e casos de corrupção. Cada caso era único e apresentava seus próprios desafios, mas eu estava determinado a fazer a diferença e contribuir para a segurança e justiça da sociedade. Minha carreira no FBI me deu a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais dedicados e talentosos, e também me permitiu testemunhar em primeira mão a importância do trabalho em equipe e da colaboração entre as agências de aplicação da lei. Ao longo dos anos, participei de várias operações bem-sucedidas que resultaram na prisão de criminosos perigosos e no desmantelamento de organizações criminosas. Embora tenha havido momentos de perigo e tensão, também houve momentos de satisfação pessoal e realização. O trabalho no FBI me ensinou a importância da perseverança, ética e comprometimento com a justiça. Tem sido uma carreira desafiadora e recompensadora, e me orgulho de ter servido ao meu país nessa capacidade. Ao olhar para trás, lembro-me daqueles primeiros dias turbulentos no FBI e do encontro com o fantasma, que eventualmente se tornou um mentor e amigo ao longo dos anos. Essa experiência me ensinou a importância de ser resiliente, defender meus princípios e nunca desistir, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Embora muitos não valorizassem essas associações, eu continuei a buscar meus interesses e até mesmo pagava minhas próprias taxas de associação. No entanto, ocasionalmente o FBI reembolsava minhas despesas ao participar de conferências profissionais. O Bureau já sabia, mas eu tinha uma visão diferente. Sentia que havia muito a aprender e que especialistas fora da lei poderiam nos ensinar coisas novas. Participar de conferências profissionais ampliou minhas perspectivas e horizontes.
Fui convidado a compartilhar meu trabalho com pessoas que não eram policiais, como psiquiatras, psicólogos e profissionais de saúde mental envolvidos no cuidado de vítimas de crimes violentos. Isso me impulsionou a ir além e realizar pesquisas para as quais eu estava em uma posição privilegiada. Durante minhas viagens pelo país para dar palestras em escolas de polícia, comecei a visitar departamentos de polícia locais e solicitar cópias de arquivos sobre criminosos violentos, como assassinos, estupradores e abusadores de crianças. As agências policiais foram muito cooperativas e compartilharam informações, reconhecendo nossa necessidade de compreensão nessa área. Nesse processo, deparei-me com uma citação de Nietzsche que me marcou: aquele que luta contra monstros deve cuidar para que, no processo, ele não se torne um. Essa frase servia como um lembrete constante enquanto me aprofundava nas profundezas da criminalidade humana. Com o tempo, acumulei mais informações sobre criminosos violentos do que estava disponível para a mídia ou mesmo para a polícia local. Talvez porque poucas pessoas estivessem procurando por esse tipo de informação. Enquanto outros pesquisadores encontravam dificuldades para ter acesso aos arquivos policiais, minha posição no FBI me permitia acessar essas informações com facilidade. Em meu escritório e em casa, analisava minuciosamente esses materiais, obtendo insights e começando a vislumbrar as possibilidades de pesquisas mais aprofundadas para obter uma compreensão maior dos criminosos violentos. Em certo momento, decidi que era crucial falar diretamente com os assassinos sobre suas motivações e detalhes de seus crimes. Discuti essa ideia com John Vinderman e decidimos seguir em frente. Queríamos aprender mais sobre os fatores ambientais, antecedentes e infância que levaram esses assassinos a cometerem tais crimes. Também procuramos detalhes sobre os crimes em si, como o que aconteceu durante o ataque e imediatamente após o assassinato, além da escolha do local para o descarte dos corpos. Para obter informações suficientes, entrevistamos vários assassinos condenados. Foi uma oportunidade sem precedentes, pois entrevistar assassinos dessa forma nunca havia sido feito antes. Nossa primeira série de entrevistas incluiu Charles Manson, Tex Watson, Luan Corona, Herbert Mullin, John Fraser e Edmund Kemper, alguns dos assassinos mais perigosos e notórios dos Estados Unidos. Essas entrevistas foram um avanço significativo. A sala em que realizamos as entrevistas não era tão íntima como eu gostaria, mas conseguimos estabelecer contato com os assassinos. Em minha primeira entrevista, encontrei um indivíduo com olhos selvagens, apreensivos e desconfiados. Ele se recusou a apertar as mãos porque acreditava que estávamos associados a um serviço secreto que frequentemente fazia entrevistas com assassinos. No entanto, explicamos nossos propósitos e a natureza das entrevistas, deixando claro que éramos agentes do FBI em busca de compreensão e conhecimento. Essas entrevistas abriram um novo caminho de pesquisa e nos forneceram informações valiosas sobre os motivos, comportamentos e escolhas dos criminosos violentos. Além disso, buscamos explorar aspectos como envolvimento com materiais pornográficos e se os assassinos retornavam aos locais de seus crimes. Afinal, queríamos compilar listas úteis e aprofundar nossa compreensão desse tipo de crime. À medida que continuávamos nessa jornada, eu era constantemente lembrado da citação de Grace Hopper, uma almirante especialista em computação, que enfatizava a importância de neutralizar a burocracia em busca de algo inovador. Seguindo esse princípio, decidi avançar com meu projeto de entrevistar assassinos sem pedir permissão prévia. Embora não tivesse supervisão direta nesse assunto, eu acreditava que era melhor pedir perdão depois, se necessário. Essas entrevistas representaram um avanço significativo na compreensão dos assassinos violentos e abriram portas para pesquisas mais aprofundadas. A oportunidade de obter insights diretamente desses indivíduos foi única, e meu trabalho de coletar informações e analisá-las me permitiu obter novas perspectivas e conhecimentos.